Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de sopro no coração, mas você sabe se todo sopro no coração é grave? Quem tem que ficar mais preocupado com o sopro cardíaco? O sopro cardíaco encontrado na criança é mais perigoso? Tudo isso eu vou responder para você nesse vídeo, então fica comigo até o final. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Eu decidi fazer esse vídeo pois vocês me perguntam muito. Doutor, eu tenho sopro, é grave? Mas e aí, você tem sopro? Se você tiver sopro, responde aqui para mim. Seu sopro é grave? Você sabe? Você não conhece o teu sopro? Deixa aqui nos comentários. Como você sabe, o nosso coração ele passa sangue a todo vapor. Imagina que são 5 litros de sangue bombeados por minuto, 300 litros de sangue bombeado por hora, 7.200 litros por dia. Em 70 anos de vida, o coração bate em média 2,5 bilhões de vezes. Imagina o fluxo. Incrível, né? Agora imagina todo esse maquinário ali funcionando plenamente. O que ouvimos na ausculta é um sopro como se fosse um tum-tá, tum-tá. Agora, quando a gente tem alguma alteração que cause um turbilhonamento do sangue dentro do coração, seja por uma mudança brusca na velocidade do sangue, seja por um problema em uma válvula do coração, seja por um problema ali nas paredes que separam as câmaras do coração, a gente pode auscultar então um sopro. Veja aqui a diferença entre a ausculta normal de um coração e um coração com sopro. Veja então que o sopro ele pode ser desde fisiológico, inocente, não atrapalhar em nada a vida de quem tem, até casos em que o sopro é decorrente de valvopatias graves e que requerem algumas vezes até de cirurgia para se corrigir. Você vê então que infinidade de situações, né? Primeiro, é importante saber que a imensa maioria dos sopros eles são benignos e não precisarão sequer de um tratamento medicamentoso, só acompanhamento clínico. É a grande maioria dos casos. Uma pequena parcela de pacientes vai necessitar de algum tipo de tratamento. Mas, doutor, ainda não entendi. O sopro é, então, de fato uma doença ou não? Não necessariamente, ok? Na realidade, o sopro nada mais é do que um sinal que a gente escuta ali com o estetoscópio durante o exame físico, que pode ou não corresponder a uma doença. Como disse, na grande maioria dos casos, o sopro não é nada mais grave, mas requer sempre uma consulta com um bom cardiologista, tá? Na ausculta do coração, já conseguimos, na maioria dos casos, diferenciar se o sopro é patológico ou não. E quando é patológico, ainda na ausculta, a gente consegue saber onde a doença se localiza, se é na válvula mitral ou na válvula aórtica, por exemplo, e ter uma boa ideia já da severidade da doença. Quando porventura resta alguma dúvida sobre a gravidade do sopro, podemos solicitar um exame muito comum, né? É um exame não invasivo, muito seguro, que é o ecocardiograma. No ecocardiograma, conseguimos avaliar o tamanho e funcionamento ali do coração, como é que estão ali as 4 válvulas cardíacas, ver se ocorre alguma alteração no fluxo do sangue ali que nos chame a atenção. Ver se o paciente apresenta algum tipo de comunicação entre as câmaras, como a comunicação interatrial, comunicação interventricular. Enfim, o ecocardiograma é um exame excelente quando se quer ter certeza da região do sopro e da gravidade da doença. Lembrando então novamente, a grande maioria dos sopros são benignos e na própria ausculta, no próprio exame físico, já conseguimos aí com um bom ouvido avaliar bem isso, tá? Existem doenças nas válvulas, como disse anteriormente, que dão sopro no coração. Você conhece a anatomia do coração? Vou te explicar aqui bem resumido, tá? Nada de assunto ali muito profundo. Mas o sangue, que é pobre em oxigênio, ele chega pelas veias cavas e vai para o lado direito do coração, que é o átrio direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, temos uma válvula que é a válvula tricúspide. Passando pela válvula tricúspide, o sangue chega então ao ventrículo direito.
No ventrículo direito, o sangue passa pela válvula pulmonar e chega pelas artérias pulmonares até os pulmões, onde ele se enriquece ali de oxigênio. Esse sangue agora que é renovado de oxigênio vem pelas veias pulmonares até o lado esquerdo do coração, caindo no átrio esquerdo. No átrio esquerdo a gente tem uma válvula super importante, que é a válvula mitral. É a válvula mitral que impede que o sangue que chega no ventrículo esquerdo tenha refluxo e volte ali para o átrio esquerdo. Mais adiante, já ali no ventrículo esquerdo, ainda a gente tem a válvula aórtica, que também é extremamente importante. Saindo pela válvula aórtica, o sangue finalmente sai pela artéria aorta, onde ele irriga todo o nosso corpo. Você nota então que nosso coração ele tem 4 válvulas que impedem o refluxo de sangue. Quando alguma dessas válvulas perdem a capacidade de segurar o sangue, podemos ter um sopro. Já ao contrário, quando as válvulas estão estenosadas, estreitadas, podemos ter uma dificuldade do sangue para frente e a gente também consegue escutar um sopro. Difícil, né? Mas fica tranquilo, pessoal. Deixa isso para o seu cardiologista, tá? É ele que vai falar se o seu sopro é benigno ou maligno, se você vai precisar tomar algum medicamento ou não. Não é você que precisa saber, ok? Mas como sempre falo, quanto mais você souber da sua doença, melhor, né? Então nunca saia de uma consulta sem esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Ainda com relação aos sopros, temos 2 doenças comuns na infância, que são a comunicação interatrial, que a gente chama de CIA, e a comunicação interventricular, que a gente chama de CIV, que também eles causam sopros ali bem característicos. Em caso de CIA e CIV na infância, existe uma tendência ali desses buraquinhos se fecharem até a adolescência, não necessitando cirurgia na maioria dos casos. Geralmente é o pediatra mesmo que não ausculta, no exame físico ele ausculta o sopro e encaminha a criança para o cardiologista pediátrico, que é ele quem faz a investigação adicional. Existem exceções em que a CIA e a CIV estão causando repercussão hemodinâmica, ou seja, está atrapalhando o fluxo do sangue ali do coração para o corpo. E a criança menor já pode apresentar ali alguns sintomas, como cansaço para mamar, déficit de crescimento, falta de ar, cianose ali, principalmente a boca fica roxa. Em casos mais graves, até apresentar desmaios. Já em crianças maiores, elas podem ali se queixar de coração acelerado, de uma tontura ou de dor no peito. Lembrando sempre que essas doenças, quanto mais precoces elas forem descobertas, é melhor, né? Mais eficaz vai ser o tratamento. Por isso da importância de se ter um bom pediatra, pois é ele que na ausculta, ele vai auscultar ali a primeira vez e já vai montar o primeiro raciocínio diagnóstico. Lembrando que nos adultos, os problemas valvares, eles podem ser adquiridos. Hoje, cada dia menos, mas ainda existem casos que ocorrem devido à febre reumática, onde a prevalência é maior em crianças e adultos jovens. Outras valvopatias adquiridas podem aparecer em pessoas mais velhas, devido, por exemplo, a uma insuficiência cardíaca, com aumento ali do tamanho do coração, ou após infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Doenças como anemia, doenças da tireoide, estresse, também podem causar alterações do fluxo de sangue e causar sopro. Você viu então quanta coisa pode dar um sopro? Uma infinidade aí de alterações e uma infinidade de doenças. Mas e aí, você está gostando do vídeo? Esse vídeo eu fiz especialmente para você. Muita gente me perguntou sobre sopro, por isso que eu resolvi fazer, tá? Então peço para você compartilhar o vídeo, pessoal. Vamos espalhar a informação, vamos salvar o mundo. Não esquece também de dar o like, né, pessoal? Me conta aqui nos comentários qual assunto você quer ver eu falando aqui no próximo vídeo. Esse vídeo aqui vale a pena rever com calma, 2, 3 vezes se necessário, pois é muita informação, né? Mas no final, o que eu quero é que você fique atento aí com o seu filho, o seu neto, para descobrir essas alterações o quanto antes. Muita gente chega para mim já adulto, com uma valvopatia grave e sem diagnóstico, acredita? Atendo não raramente pessoas em consulta com sopros, que dá até para auscultar ali sem esteto, e que nunca sequer investigaram. Então sempre alerta, tá ok, pessoal? Bom, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.